Boa tarde, meu nome é Felipe Messerschmidt, me encontro atualmente no segundo ano do ensino médio no Colégio Estadual Moisés Nunes Bandeira. E esse trabalho será sobre verbos. Os verbos são a classe gramatical que indica ação, acontecimento ou estado. Ou seja, são os verbos que indicam o que o fulano está fazendo, o que ele vai fazer, o que ele fez, entre outros. Essa classe gramatical se flexibiliza entre o número, que pode variar entre singular e plural, a pessoa, que varia entre primeira, segunda e terceira pessoa, o tempo, que seria passado, presente ou futuro, o modo, que pode ser indicativo, subjuntivo ou imperativo, a voz, a entonação, que pode ser ativa, passiva ou reflexiva. O número, como já sabemos, varia entre singular e plural. O verbo também sofre essa alteração, como por exemplo, ele anda, nós andamos. O verbo ele muda um pouquinho no final. A pessoa, como já sabemos, eu, tu, nós, vós, entre outros, né? O verbo também sofre alterações conforme a pessoa. Por exemplo, eu jogo, eles jogam, nós jogamos. Tem uma diferença bem pequenininha. O tempo, que altera o verbo conforme a data do acontecimento. Por exemplo, ele fez o dever de casa, ele está fazendo o dever de casa, ele vai fazer o dever de casa. Os modos verbais, né, que são divididos em indicativo, subjuntivo e imperativo, né, onde os indicativos exprimem fatos e certezas que podem ser subdivididos nos tempos verbais, que são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Os subjuntivos exprimem desejos, possibilidades e dúvidas, que podem ser divididos nos tempos verbais presente, pretérito imperfeito e futuro, e os imperativos, que exprimem ordens e pedidos, que são subdivididos em afirmativos e negativos. Outra flexão dos verbos são as entonações, ou seja, quando a pessoa fala calmamente, quando a pessoa fala ironicamente, quando ela grita, entre outros. Um exemplo disso seria: o que você está fazendo, João? Tá ficando doido? Tá vendo como a gente usa isso mesmo sem querer? O verbo tem sua estrutura dividida em três partes usuais. O radical, que é a parte do verbo que normalmente não muda, mais pra frente vocês vão ver uma outra coisa. A vogal temática, que vem logo após o radical, que define a conjugação verbal. A desinência, que é a parte final do verbo, que permite a flexão verbal em modo, tempo, número e pessoa. Como a gente viu em alguns exemplos, né? A gente só mudou o finzinho do verbo. Os verbos também são classificados de acordo com sua flexão. Dentre essa classificação podemos citar os regulares, que seguem o modelo padrão de flexão, no qual o radical não se altera e a desinência muda conforme a flexão. Exemplo de cantar, vender, né? Os irregulares, que podem seguir o modelo padrão, mas com algumas conjugações que se afastam do normal, né? Elas meio que dão uma fugida, que são os casos em que o radical pode sofrer alterações, né? Durante uma conjugação ou outra, por isso que eu falei, né? Que pode não sofrer alterações, né? Exemplos: dar, caber, né? Os anômalos, que são verbos que apresentam não apresentam um padrão bem definido, né? Seria um exemplo de ser e ir, né? Ir ele vira vou, né? Então, os defectivos, que são aqueles que não podem ser conjugados em todas as formas, tempos e pessoas. Como exemplo, falir e colorir.
não existe colouro, né? Os abundantes, que tem mais de uma forma equivalente para a mesma conjugação em determinados casos. Exemplos de entregar, pagar, haver. Além disso, o verbo ainda pode ser usado como sujeito em alguns casos, que seria a forma nominal. Ela é dividida entre infinitivo, particípio e gerúndio. O infinitivo é classificado em infinitivo pessoal e impessoal. Os verbos do infinitivo pessoal são usados normalmente em situações em que há o sujeito definido ou em que se pretende definir esse sujeito. As terminações do infinitivo pessoal são iguais às do futuro do subjuntivo, nos verbos regulares. Um exemplo disso seria: acho essencial aprenderem a cozinhar. Já o impessoal é usado habitualmente em locuções verbais, em verbos preposicionados e quando não há um sujeito definido. As terminações do infinitivo impessoal são a, e ir. Um exemplo disso seria: nós queremos saber se isso é verdade. O particípio é usado na forma de tempos verbais compostos. Indica o estado da ação depois de finalizada, transmitindo assim uma noção de conclusão de ação verbal. A maior parte dos verbos apresenta um particípio regular, terminado em ado e ido. Existem também particípios irregulares, habitualmente terminados em to ou so. Exemplos: você sabe quando essa carta foi entregue? E o gerúndio. O gerúndio, uma ação prolongada, que ainda está em curso, transmitindo assim uma noção de continuação verbal. No gerúndio, os verbos terminam em ando, endo e indo. Por exemplo, você já está vindo? Os verbos também podem ser usados como verbos auxiliares, que daria o nome de locução verbal que usamos muito em nosso dia a dia. Os verbos auxiliares acompanham outros verbos, que vão ser os verbos principais, e indicam flexões de número, pessoa, modo, tempo e voz. Os verbos principais, por sua vez, expressam a ideia central da ação praticada. Nas locuções verbais, devem ser flexionados apenas os verbos auxiliares. O verbo principal sempre indica a forma nominal. Por exemplo, ainda estou lendo daquele livro que você me emprestou. Bem, para fazer uma reflexão final, os verbos são classificados de várias maneiras, cada uma com sua característica e uso. São muito usados no nosso cotidiano e eles podem ser flexionados das mais diversas formas. Podem ser usados como sujeito, como auxiliares, indicar uma ação que está acontecendo nesse momento, indicar uma ação que já foi concluída, podem significar algo diferente. Os verbos são muito complexos e muito simples ao mesmo tempo. Acabamos usando eles várias vezes sem perceber, né? E eu acho que a ideia central desse trabalho que a professora Miriam Pestana passou pra gente era isso, pra gente prestar mais atenção no que a gente está falando, né? Pra gente entender o que a gente está falando, o nome disso, né? Bem, eu espero que o trabalho tenha ficado com grado. Espero que a professora tenha gostado, que os alunos tenham gostado, que a minha plateia inteira tenha gostado. E eu provavelmente vou deixar esse vídeo no YouTube, para caso alguém queira acessar lá depois, eu vou passar o link durante a aula. E bem, era isso. Espero que todos vocês tenham gostado e até daqui a pouco.